A paz do Senhor a todos, estamos aqui para mais uma aula aplicando o lúdico para curar feridas emocionais. Serão 2 aulas neste tema e hoje estaremos na primeira aula. A criança que sofre algum dos tipos de abuso sempre darão indícios que tais atos estão sendo praticados e os traumas mais profundos que são causados nesta criança está na alma, marcas difíceis de serem apagadas, que se não for trabalhadas estas dores, influenciará em toda a sua vida, limitando alguns desenvolvimentos, até mesmo a socialização. Então, se esta criança levar estes traumas, todo esse sofrimento, ela dificilmente conseguirá ter uma vida de comunicação com as demais pessoas, não terá uma vida social adequada, terá dificuldade para se socializar. A palavra trauma significa ferida produzida por ação violenta. Pode deixar ou não sequelas na criança que vivencia. São feridas emocionais e deixam marcas, muitas vezes inibe a energia de se viver plenamente. Faz com que a criança vá cada vez mais se fechando em um mundo isolado e solitário. Cada vez fica mais difícil de atingir esta criança. Ela vai se afastando, se fechando em um mundo só dela, por conta de todo esse sofrimento. É como se ela erguesse uma barreira de proteção e pensasse: aqui eu estarei segura. Então, vai dificultando cada vez mais e mais a convivência com outras pessoas. Geralmente a criança se sente culpada pelos abusos vivenciados, sente-se responsável pela situação pela qual passou ou passa. Podemos classificar de abuso qualquer acontecimento pelo qual a criança tenha passado e tenha sido agressivo a ela. Segundo o Dr. Guilherme Shelby, existe abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico e exploração sexual. O abuso físico é quando a criança ela é ferida fisicamente. Há uma força descomunal para ferir esta criança e pode ser provocado pelos pais, por pessoas próximas. Nós vemos muito em noticiário, até mesmo babás que cometem tal tipo de abuso contra até mesmo bebês. E isso nos causa um pavor e uma revolta, porque a pessoa que está ali, que era para cuidar, para proteger, cometer um abuso desse contra um indefeso, uma criança que não tem como se defender. Então, geralmente, pessoas próximas, até mesmo em escolas, nós já vimos casos, e isso vai ferindo não só fisicamente a criança, mas na alma. A ferida é muito mais do que física. Isso vai acarretando cada vez mais e mais dificuldades para a vida desta criança pelo sofrimento psicológico que isso provoca, pelo emocional abalado. Aqueles que era para estar passando segurança e proteção são os que estão machucando tais crianças. Também abuso sexual. E quando se trata deste assunto, nós sabemos que na maioria das vezes ocorre pessoas próximas. As pessoas que praticam tais atos geralmente são pessoas próximas. E a criança se sente envergonhada. E ela começa a ficar uma criança triste, fechada, que chora muito e evita a demonstração de carinho, ou seja, contato físico. Quando você chega perto dessa criança, vai encostar a mão ou dar um abraço, geralmente ela já se retrai, ela evita esse tipo de contato.
é uma proteção, de uma certa forma, é uma proteção que ela está tendo. Ela pega uma aversão ao contato físico, à demonstração de carinho. Também o abuso psicológico. O abuso psicológico acontece quando começa a humilhar a criança. Mas você é burro mesmo, eu sempre falei que você não aprende. É um tipo de abuso. Existem chantagens emocionais que entram no abuso psicológico. Em casos, às vezes, de separação de pais, um acaba querendo jogar a criança contra o outro e usa de chantagem, e a criança no meio disso tudo, criança que observa, que acaba vendo muita briga, vivenciando muitas brigas também, são considerados abusos psicológicos, porque vai afetar no desenvolvimento desta criança. E muitas vezes ela vai se tornar uma criança indisciplinada, uma criança que muitas vezes todos olham, mas que criança terrível, e quer punir. Mas sempre antes de aplicar uma punição, procure analisar o que está acontecendo com esta criança, por que ela age assim? Será que não é uma maneira de defesa? O que ela passa, o que ela vivencia? E seria a melhor coisa, primeiro, haver essa investigação, saber ao certo o que é que essa criança já passou ou até mesmo o que ela passa. Porque de repente no lar dela, onde ela convive, ela vive num ambiente desestruturado, em um lugar que abala ela emocionalmente. Então é bom que se analise tudo isso. E exploração sexual. Nós vemos hoje em dia esse tipo de exploração acontecendo, até mesmo famílias que colocam as crianças para se prostituírem. Lembrando que neste caso, sempre tem que ter uma certeza antes de se falar qualquer coisa. E você, se tem desconfiança que está ocorrendo, que algum membro da família desta criança, alguém próximo, está explorando esta criança sexualmente, tenha certeza primeiro, não vá falando já para familiares, sem ter a convicção, para que não se alarme algo que de repente não esteja acontecendo, ou para que, se aquela pessoa está envolvida, ela já não veja uma maneira de se proteger contra aquelas acusações. Então, lembrando, sempre tenha convicção. Mas esta criança que está sendo explorada sexualmente, ela vai carregar ali aquelas marcas. Ela está sofrendo com aquela situação. Imagina só, uma criança ser colocada em uma situação desse nível. É dificílimo para qualquer adulto imaginar. Agora imagine uma criança passando por estas situações. Independente do acontecimento traumático, este poderá manter as feridas até a vida adulta, dependendo da sua intensidade ou de quanto a pessoa conseguiu elaborar a situação que passou. Algumas crianças conseguem superar os traumas vivenciados de uma maneira surpreendente, mas outras já não têm tanta facilidade. As respostas emocionais variam para cada uma, mas algumas medidas ajudam estas crianças a fortalecerem o seu eu e superar todo o sofrimento. Um deles é o carinho e a atenção. Por isso que o lúdico ajuda tanto, e depois nós veremos por que e como. O contato com aqueles que guardam sentimentos por estas crianças de amor é fundamental para a recuperação do trauma que foi vivenciado. Isso vai ter que ser trabalhado aos poucos. Não pense que em um dia você demonstrando o seu amor, o seu cuidado, a sua atenção, que todos os traumas vivenciados por essa criança serão apagados. É um trabalho contínuo que muitas vezes vai levar anos. Então, é um trabalho ali gradativo, aos poucos, cada dia um pouquinho, como se fosse uma construção, e cada dia se coloca um tijolinho. É isso, é estar
construindo novamente, trabalhando todo este emocional, recuperando este eu da criança, aquela ingenuidade, a inocência, os sonhos da criança, é estar trabalhando dia após dia. Estas crianças precisam de alguém que supra as suas carências emocionais para um desenvolvimento satisfatório. Se não existir esta pessoa para fazer a diferença na vida desta criança, sua existência será violentada. E estes traumas serão levados para a vida adulta. Resumindo, será uma vida constante de sofrimento. Muitas vezes nos deparamos com adultos com dificuldades, não se socializam, não conversam, não interagem e não sabemos o que carrega. Muitas vezes são traumas de infância que carrega e faz com que essa pessoa seja uma pessoa fechada. Muitas vezes vai para o alcoolismo, muitas vezes leva uma vida sexual desregrada e as pessoas analisando de longe nem imaginam o porquê daquilo tudo. E geralmente são traumas que a pessoa passou, não foi curado, não foi trabalhado e aquilo foi piorando, foi ferindo cada dia mais e mais e mais. E esta pessoa passou uma vida toda de sofrimento, cada vez sofrendo mais, cada dia sofrendo mais, como se tivesse uma faca ali e todo dia desse uma viradinha, fazendo com que a ferida sangrasse. É isso. Por isso temos que nos dispor a fazer a diferença na vida de uma criança que já passou por momentos tão dolorosos ou que passa. E o lúdico ajuda e muito para que estas feridas possam ser curadas. Acima de tudo, a graça e o amor de Deus. Eu sempre digo que mais do que o que se comprova cientificamente, para mim o que realmente sara, cura, é quando vem aplicado com a graça e o amor de Deus. Só assim traz cura realmente, uma cura permanente, embasado no amor de Deus. As brincadeiras promovem comportamentos adaptativos e estados mentais de felicidade. E quando escutamos falar no lúdico ajudar a curar os traumas, nós estamos falando sobre a ludoterapia. Ludoterapia, terapia pelo brincar. É usada para o tratamento de crianças que sofrem traumas, problemas emocionais e outros problemas de caráter cognitivo. Então, existe a ludoterapia, que é a terapia pelo brincar. O brincar trará esta criança para mais perto, se sentirá amada, protegida, fará com que ela sinta uma segurança em você. O brincar leva até a criança a demonstração de afeto, trabalha na socialização de umas com as outras. Você fará diferença na vida de uma criança traumatizada quando doar seu próprio ser. Através disso, esta criança terá sua autoestima recuperada, terá proteção emocional. Nos tornamos abençoadores na vida de uma criança quando nos tornamos inesquecível na vida da mesma. Isso se dará da seguinte forma: ela vendo através da nossa vida o verdadeiro amor de Deus, capaz de curar quaisquer feridas. Em cada atitude nossa, sentir-se amada. É você compartilhar um pouco de você a cada dia. É estar se doando, todos os dias se doar um pouco. Repassar a ela a sua fé. Derramar seu ser por completo em uma dedicação total e assim você alcançará o coração desta criança. Eu não disse em nenhum momento que não daria nenhum tipo de trabalho, que é muito fácil. Não é fácil. Você vai ter que se dedicar, você vai ter que sentar e se programar
e fazer um cronograma e fazer adaptações das brincadeiras, das atividades, das imagens que irá trabalhar. Mas como valerá a pena? E você vai se doar a cada dia. Você vai ter um constante aprendizado com esta criança enquanto você ensina. Você vai dar um pouco de si e receber um pouco desta criança a cada dia. E conforme você for trabalhando, conforme você for reconstruindo, e ali colocando tijolinho por tijolinho, amor, carinho, dedicação, atenção, você vai vendo a superação. A cada tijolinho colocado é uma etapa vencida na vida desta criança. Bom, uma dose de amor, ela compreendeu, ela está se sentindo amada, mas agora preciso trabalhar a confiança. Trabalhe a confiança. É indo trabalhando aos poucos, dia após dia, mas vale muito a pena. E eu vou trazer depois as opções do lúdico, que é para estar trabalhando toda esta questão de cura emocional na vida destas crianças que passaram por algum tipo de abuso. E eu creio que vai ajudar muitas pessoas. O Senhor tem tocado muito no meu coração, me impulsionado muito a isto. Eu sempre estou ouvindo, sempre nos cursos online, eu coloco louvor e inocência, porque é isto que o mundo está querendo tirar, a inocência das nossas crianças. Faço esses louvores em algumas ministrações que nós vamos fazer, faço em Libras, porque precisamos nos conscientizar e precisamos nos preparar para estar trabalhando na vida destas crianças. Estamos orando para que não aconteça, mas sabemos que estamos em um mundo tão difícil, tão conturbado, o mundo jaz no maligno, a Bíblia nos diz, e devemos estar preparados para estar trabalhando e demonstrando através das nossas atitudes Deus. Que a cada falar teu, que a cada atividade, que a cada brincadeira aplicada com propósito bíblico, eu não estou falando do brincar por brincar, de fazer qualquer brincadeira. As brincadeiras têm que ser direcionadas. E na próxima aula eu estarei falando detalhadamente sobre isto. E com embasamento bíblico. Você vai se dedicar. Você vai ver que está valendo a pena. Que esta criança está vendo em você um amor genuíno, um amor verdadeiro, que é o amor ágape, o amor de Deus para conosco. Esta criança vai ter uma nova perspectiva de vida. Até ali foi só frustração, até ali foi decepções, até ali a infância, a inocência foi roubada, os sonhos foram roubados. O brincar dessa criança foi colocado no lugar uma vida de sofrimento. Foi colocado uma responsabilidade tamanha, como se ela fosse culpada por estar passando por aquilo, por aqueles atos estarem acontecendo. Ela não tem mais o desejo de brincar, ela não brinca mais, porque ela começa a se fechar em um mundo solitário e isolado. E é substituído o brincar pelo sofrimento. É substituído o brincar por uma vida de tristeza, por uma vida de choro. E nós que vamos resgatar novamente esta alegria para a vida da criança e a alegria vinda do Senhor. Eu creio que é através da palavra, porque aí sim é uma alegria, um amor duradouro. E nós vamos trabalhar para trazer novamente esses sonhos, novamente essa perspectiva da criança ter aquela alegria de poder ver que há sim pessoas que se preocupam, que amam, que estão ali para proteger, para ajudar e que tem Deus na vida e que está passando o amor de Deus através de cada atitude, através de cada contação de história bíblica,
através de cada louvor ministrado, através de cada brincadeira direcionada, através de cada atividade aplicada. E essa criança vai não ter mais essa vida de sofrimento. Ela vai conseguir superar essa vida de sofrimento para começar a ter uma vida de alegria e amor na presença do Senhor. Que possamos nos dedicar ao máximo, que possamos alcançar estas crianças que necessitam tanto, que contam conosco, que precisam de nós, para que lá na frente não seja uma vida só de sofrimento, de solidão, mas que conheça a Jesus, que no seu coração Jesus possa habitar e começar a ter uma nova perspectiva de vida, ter uma vida alegre sim na presença de Jesus, porque tudo se faz novo. Nós cremos nisso e cremos que uma criança ministrada sobre as bênçãos do Senhor começa a ter uma nova vida, começa a ter uma vida de alegria, que possamos nos dedicar. E eu volto amanhã, terça-feira, com a continuação desta nossa aula, aplicando o lúdico para curar feridas emocionais. Voltamos amanhã para estarmos explicando certinho para vocês, colocarmos as brincadeiras, as atividades e estarmos encerrando esta matéria. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor.